Quem será que fez isso? É assim que eu gosto, John. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Eu Sou o Número 4 de 2011 e vamos para mais um resumo top. O filme começa no meio da floresta à noite, porque nada de bom acontece em plena luz do dia. Dois homens se escondem tensos, um deles ouve um barulho e faz exatamente o que ninguém faria em um filme de terror, vai ver o que está acontecendo. E spoiler, não acaba nada bem. Eles são atacados por criaturas desconhecidas. O jovem, conhecido como o número 3, corre por sua vida, mas seu destino já está selado. O comandante mogadoriano aparece, arranca seu colar e o executa ali mesmo, sem cerimônias. Número 3 se dissolve no ar como se nunca tivesse existido. O comandante, que claramente colecionava troféus mórbidos, adiciona o colar à sua coleção. Fica óbvio que o garoto não foi o primeiro e não será o último. A cena corta para John Smith, ou número 4, vivendo o lado bom da vida, curtindo o oceano com os amigos. Mas, claro, a felicidade dura pouco. À noite, enquanto nada ao lado de uma gata, sua perna começa a brilhar como uma árvore de Natal defeituosa. A dor é insuportável e ele grita. Para piorar, tem uma visão do número 3 que, antes de sumir, deixa um alerta. Se prepara que a coisa vai ficar feia. Como a internet nunca decepciona, alguém grava a cena e rapidamente o rótulo de esquisito oficial da cidade cai sobre ele. No dia seguinte, John acorda na praia acompanhado por Henry, seu guardião, e a única pessoa que realmente sabe o tamanho do problema em que ele está metido. Número 3 e John não são adolescentes comuns. Eles têm poderes, e cada um tem um protetor com a missão de mantê-los vivos. Henry percebe a marca brilhante na perna de John e conclui o óbvio. Número 3 foi eliminado. Isso significa que John é o próximo da fila. Sem perder tempo, Henry destrói todas as fotos e apaga qualquer vestígio de sua existência antes de fugirem. No carro, John dá uma explicação rápida sobre sua nada tranquila origem. Ele e outras 8 crianças com habilidades especiais escaparam do planeta Lorien, depois que os Mogadorianos, ou simplesmente Mogs, os carecas do mal, invadiram e destruíram tudo. Desde então, eles vêm caçando sobreviventes um por um. Os Mogs seguem uma ordem bem específica para matar suas vítimas, e adivinhem, John é o próximo da lista. As cicatrizes brilhantes em sua perna confirmam que os números 1, 2 e 3 já foram pra vala. Péssima notícia. Henry faz o que qualquer mentor responsável faria, dá a John uma nova identidade e avisa que ele deve se manter escondido. Eles se mudam para uma casa velha e discreta em Paradise, Ohio. Parece seguro o suficiente, até que John percebe um pequeno largato seguindo, totalmente normal. Enquanto Henry apaga qualquer rastro digital de John, adeus redes sociais, adeus vida normal, o tal largato resolve inovar e se transforma em um cachorro, porque esse filme não tem limites. John, que claramente nunca viu caramelo, decide adotá-lo e o batiza de Bernie. Henry protesta, mas John insiste. É só um cachorro. Qual é o problema? Spoiler, não é só um cachorro. Mais tarde naquela noite, Henry esconde uma misteriosa caixa dentro de um relógio de parede sem que John perceba. Presente de despedida do pai, mas com um detalhe: só pode ser aberta no momento certo. Nada suspeito. Enquanto isso, número 6 chega ao bangalô onde John estava. Como não encontra ninguém, decide botar fogo no lugar, porque aparentemente esse é o protocolo. Depois de uma explosão considerável, ela surge ilesa, revelando que é a prova de fogo. Na manhã seguinte, John resolve que ficar escondido é chato e insiste em ir para a escola. Promete ser discreto, como se isso fosse possível. E Henry, contra o bom senso, cede e lhe entrega um telefone. Ao chegar, descobre que Bernie o seguiu. Ótimo começo para alguém que quer passar despercebido. Enquanto espera seu horário, ele nota Sarah, que está na sala do diretor, por ter fotografado secretamente um professor. A garota, claramente, tem um talento para irritar as pessoas. E John, por algum motivo, se sente atraído por isso. A administração da escola designa para mostrar os corredores a John. Henry liga para saber se está tudo bem. John, sendo John, ignora. Então, entram em cena Mark e seus amigos, o tipo grupo de valentões que não podem faltar. Depois de uma breve apresentação, Mark segue sua rotina diária de atormentar alguém e escolhe um garoto chamado Sam, jogando seu skate longe. John, já cansado de ver esse tipo de cena, devolve o skate para Sam e faz amizade com ele. Depois da aula, John percebe que Mark ainda não se cansou de infernizar a vida de Sam. Dessa vez,
ele decide intervir. Pegando uma bola, arremessa com força contra um dos capangas de Mark, derrubando no chão, nada sutil, mas eficaz. Enquanto isso, ele descobre que Sarah anda casualmente tirando foto dele à distância. Stalker vibes? Talvez, mas ele não parece se importar. Mais tarde, naquela noite, John encontra o site onde Sarah armazena suas fotografias, e adivinhe só, tem um álbum inteirinho dedicado a ele. Romântico, assustador? Difícil dizer. Henry, por outro lado, não acha nada disso fofo e apaga todas as fotos. Menos rastros, menos chance de ser caçado. Falando em caçados, os Mogs não são nada burros. Encontram o bangalô queimado. Resultado? Agora tem certeza que o número 4 ainda está vivo. No dia seguinte, no meio da aula, John percebe que tem um pequeno problema. Suas mãos começam a brilhar como uma boate de neon. O Lumen finalmente se manifesta. Péssimo time. Henry sente que algo está errado ao ver o relógio brilhar e parte direto para a escola. Enquanto isso, John entra em pânico e se esconde na sala do zelador, tentando apagar as luzes nas mãos como se fosse um interruptor. Sem sucesso. Henry chega e explica o óbvio. Não tem como desligar. Essa luz significa que seus poderes finalmente estão despertando. Agora ele precisa aprender a controlá-los antes que acabe explodindo algo ou alguém. De volta à mansão, Henry avisa nada de escola até que ele domine esses novos talentos. John, claro, não gosta da ideia, mas resolve testar os limites do seu novo eu. Ele começa pequeno, mostrando seus poderes para Bernie, o cachorro que definitivamente não é só um cachorro. Depois, decide sair um pouco pela janela. Ele arremessa uma pedra tão longe que, se bobear, atravessa a camada de ozônio. Depois descobre que pode saltar como um super-herói de HQ. Enquanto isso, do outro lado da história, o comandante Mog está ocupado fazendo compras. Ele esvazia um supermercado inteiro e alimenta suas criaturas bizarras e gigantescas. Enquanto isso, John encontra Sarah na rua por acaso e, sem nada melhor para fazer, sai para uma caminhada com ela. Durante o passeio, eles veem Sam e seu padrasto do outro lado da rua, mas ninguém está com clima para intenções familiares constrangedoras, então segue em frente. Sarah o convida para jantar em sua casa e ele aceita. Lá, ele conhece os pais dela, que mencionam casualmente que Sarah é obcecada por fotografia e sugere que visitem um parque de diversões noturno da cidade. Depois do jantar, eles sobem para o quarto de Sarah, onde John descobre algo curioso. Apesar de ser viciada em fotografias, ela mesma odeia ser fotografada. Irônico, não? Bastante. Mas antes que possam refletir sobre isso, Bernie decide estragar o momento, aparecendo do lado de fora e latindo sem parar. John não tem escolha, senão sair para acalmar o Totó. No entanto, ele não é o único prestando atenção. Mark, o valentão da escola, assiste tudo de longe, fervendo de ciúmes. No dia seguinte, Sam questiona John sobre o que aconteceu com suas mãos brilhando na aula. John, sendo John, desconversa. De repente, seus armários explodem em tinta rosa, cortesia de Mark. O pior, a tinta destrói uma foto importante de Sam com seu pai biológico. Isso é o bastante para fazê-lo perder o controle e se jogar para cima do valentão. Enquanto a confusão se desenrola, as mãos de John começam a brilhar de novo. Dessa vez, ele consegue manter a calma e sai dali, antes que vire um show de luzes de neon no meio do corredor. Ele se refugia no banheiro, onde Sam aproveita a deixa para contar sobre seu pai, um homem obcecado por alienígenas que desapareceu sem deixar rastros. Sam acredita que ele foi abduzido. John, que tem conhecimento de causa, não duvida muito, mas também não quer aprofundar o papo. John vê Sarah no corredor da escola, mas decide ignorá-la. Enquanto isso, Henry está ocupado investigando a história do pai de Sam. Ele segue uma pista até uma velha fábrica, onde encontra símbolos estranhos gravados em uma coluna e uma pedra brilhante no chão, conhecida como localizador. Se tem o nome desse, claramente não é só uma pedra qualquer. Ele leva o objeto para casa para estudá-lo melhor. Já John recebe o convite de Sarah para o Spring Screen Festival, e como se esconder de alienígenas assassinos não fosse prioridade, ele aceita. Durante o evento, Sarah resolve abrir o jogo. Ela e Mark namoraram, e depois da separação, ele fez questão de espalhar todos os segredos dela, um verdadeiro cavalheiro. Eles então embarcam em um daqueles passeios assustadores de carruagem pela floresta, porque nada diz decisão inteligente como se enfiar no meio do nada, em um momento em que um grupo de assassinos alienígenas está atrás de você. Chegando à área conhecida como Hell's Gate, John e Sarah descobrem da pior maneira possível que Mark não superou o término. Ele e seus amigos emboscam John, espancando, enquanto outro capanga sequestra Sarah e a leva até Mark. Sam, que estava à espreita, assiste a cena, enquanto John percebe que, se não quer terminar a noite como um saco de pancadas, precisa usar seus poderes. Ele finalmente vira o jogo, resgata Sarah e, no calor do momento, quase quebra o braço de Max, um dos agressores. Depois de levar Sarah para casa, John a beija, o que, considerando a noite que teve, é um desfecho decente. Mas a adrenalina ainda está em alta. Ao se aproximar de um poste de luz, ele acidentalmente destrói a lâmpada. Ótimo! Agora, além de fugitivo intergaláctico, também pode ser acusado de vandalismo público.
pânico. Mais tarde, ele decide fazer uma visita a Sam e contar toda a verdade. O garoto descobre que seu pai estava certo o tempo todo. Alienígenas existem e John é a prova viva disso. Mas a informação vem com um aviso. Abrir a boca sobre isso pode colocá-lo em perigo. Sam, sendo o amigo leal que é, promete manter segredo. No dia seguinte, a situação complica. O xerife da cidade, que, claro, também é o pai de Mark, bate à porta de John, acusando de ter atacado seu filho. John nega com a tranquilidade de quem sabe que não dá para prender alguém sem provas. Acho que esse John ainda não conhece o Brasil. Henry observa a cena e sente orgulho. John finalmente está se acostumando com suas habilidades, tanto físicas quanto psicológicas. Mas a paz dura pouco. Um vídeo dele brilhando no oceano viraliza, e Henry percebe que o cerco está fechando. Ele recomenda que saia imediatamente, mas John, agora completamente envolvido com Sarah, recusa-se a fugir. A discussão entre os dois se intensifica até que Henry é sequestrado. Sem alternativa, John precisa correr contra o tempo para resgatá-lo. Com Sam ao seu lado, eles seguem até o local indicado. Chegando lá, John dá a Sam uma tarefa: seguir o homem suspeito enquanto ele próprio se infiltra na casa. Dentro, eles encontram pilha de jornais sobre pessoas desaparecidas e, no final da bagunça, finalmente acham Henry imobilizado. Os responsáveis, dois teóricos da conspiração que, para piorar, estavam trabalhando para os Mogs. Antes que possam reagir, um Mog invade o local e parte para o ataque. John e Sam tentam fugir, mas Henry decide enfrentar o alienígena. No meio da confusão, Sam perde a chave do carro, então John faz o que qualquer ser com superpoderes faria: liga o veículo usando a própria energia. Parece que vão escapar, até o Mog reaparecer, e sem hesitar, crava uma lâmina no peito de Henry. Enquanto foge, Henry, já sabendo que seu tempo está acabando, entrega a John uma faca especial e um rastreador. Antes de partir para a grande incógnita, dá um último conselho: encontrar os outros como ele. Se eles se reunirem, podem derrotar os Mogs. Se não, bem, não há plano B. Os Mogs, por outro lado, não lidam bem com falhas. Como não conseguiram capturar John, decidiram descontar sua frustração nos teóricos da conspiração que os ajudavam. A punição: execução sumária com um dispositivo mortal. Enquanto isso, a polícia, que claramente tem prioridades questionáveis, invade a casa de John e decide que ele é um terrorista. Sem provas, sem explicações, apenas uma acusação conveniente. Sam solta uma revelação inesperada. Ele tem outro fragmento de rocha que seu pai encontrou no México enquanto procurava alienígenas. Porque, claro, essas coisas só aparecem no momento mais caótico possível. Enquanto Sam sai para procurar Bernie, que, surpreendentemente, sabe exatamente onde a rocha está escondida, John decide arriscar e faz uma última visita à casa de Sarah para se despedir. A polícia chega antes que ele possa sair e ele e Sarah acabam encurralados no telhado. Para piorar, ela escorrega e cai. Felizmente, John usa sua telecinese para salvá-la no último segundo. O show de superpoderes continua quando um carro da polícia bloqueia a saída. A solução? Levantá-lo com telecinese e tirá-lo do caminho como se fosse um carrinho de brinquedo. Com os policiais ainda tentando entender o que diabos aconteceu, John e Sarah fogem para a escola. Plano ruim, mas naquele momento é o único que tem. Só que a escola está longe de ser um refúgio. Os Mogs chegam com um comboio de caminhões e vão direto ao ponto. Forçam Mark a levá-los até John. O garoto não tem escolha. Sam, percebendo que o cerco está fechando, alerta John. Mas antes que possam reagir, número 6, ou Jane para os mais íntimos, entra em cena e ela não está para brincadeira. A batalha começa. Jane, com sua habilidade absurda, despacha dois Mogs antes que eles entendam o que os atingiu. Mas os inimigos têm suas próprias cartas na manga. Eles libertam seus largatos saltadores. É então que Barney resolve mostrar sua verdadeira identidade. O cachorro fofo se transforma em uma criatura monstruosa, assustando Sam no processo. Mas o pânico dura pouco. Barney não é um inimigo, só que a luta está longe de terminar. O caos explode dentro da escola e agora não há mais como fugir. Barney entra na briga e parte para cima da criatura, enfrentando um largato voador em uma luta feroz. No final, o monstro alienígena cai, mas Barney sai gravemente ferido, retornando à sua forma de caramelo fofo. Enquanto isso, Jane está em apuros, cansada e encurralada. Ela pede a John que a recarregue com sua luz. Sem tempo para dúvidas, ele faz exatamente isso, e os dois voltam à batalha com força total. Resultado, mais Mogs eliminados. Mas a luta ainda não acabou. John, Jane e Sam correm para o campo de futebol, onde os vilões preparam o seu grande finale. O comandante Mog e mais um monstro de estimação esperando por eles. Dessa vez, John e Jane não perdem tempo. Com suas habilidades combinadas, eles eliminam os guardas em segundos e quase matam o comandante. Quase. O problema é que Jane é capturada no processo.
O monstro agarra, mas John age rápido, usando um poste de luz como arma para derrubá-lo. E aí, chega o momento decisivo. Número 4 finaliza o comandante Mog com uma explosão colossal. Eles só saem vivos porque Jane, além de ágil e imortal, também é a prova de fogo. Um talento tanto conveniente para essas ocasiões. No dia seguinte, eles finalmente conectam as rochas azuis e descobrem a localização das outras crianças de Lorien. A missão está longe de terminar. Então, Mark surge do nada. Aparentemente, o valentão oficial da escola decidiu trocar de lado e entrega a John a caixa misteriosa de Henry. O que tem dentro? Bem, isso fica para depois. Sam, sem pensar duas vezes, se junta ao grupo. John, por sua vez, se despede de Sarah com um último beijo, porque toda fuga cinematográfica precisa de um momento romântico. E então, Barney, ainda ferido, aparece do nada, porque não seria ele se não tivesse um time dramático. Sem mais tempo a perder, todos fogem da cidade, prontos para a próxima aventura. Eu Sou o Número 4 teve uma recepção morna no Rotten Tomatoes, com apenas 32% de aprovação da crítica especializada, o que basicamente significa que os críticos não compraram a ideia de alienígenas adolescentes fugindo de carecas assassinos. Já o público foi um pouco mais generoso, dando 57% de aprovação, talvez pelo fato do entretenimento ou pela vibe crepúsculo com superpoderes. Eu Sou o Número 4 tenta misturar ficção científica com ação adolescente e entrega algumas boas cenas de luta e efeitos visuais competentes. A dinâmica entre os protagonistas é decente e Teresa Palmer rouba a cena como o número 6, trazendo a energia que o filme precisava. O problema é que a história não se aprofunda nos personagens e o roteiro segue aquela fórmula previsível de escolhido especial fugindo do perigo enquanto lida com romance no ensino médio. O vilão, genérico. A construção do universo, superficial. Isso explica a recepção morna e o cancelamento da sequência. Uma curiosidade é que Alex Pettyfer, que interpreta John, recusou o papel de Jace Vailan em Os Instrumentos Mortais para fazer esse filme. E olhando agora para trás, talvez não tenha sido a melhor escolha. O filme diverte, tem ação legal e alguns bons momentos, mas é esquecível e não aproveita seu potencial. Dito isso, minha nota para Eu Sou o Número 4 é 6 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.